Você já parou para pensar no poder que o verbo to get tem? Deixa eu te dizer como é que eu enxergo o verbo to get. O verbo to get para mim é como um coringa num baralho de cartas. Se você já jogou cartas, você sabe que o coringa ele serve para substituir qualquer outra carta em vários jogos. E o get ele meio que tem essa função no inglês. Ele é um verbo que ele serve para substituir um monte de outros verbos numa série de situações. E ó, eu vou te dizer uma coisa, se você pegar um bom dicionário, você vai ver que a hora que você abrir ali, né, o dicionário e for nas páginas que estão explicando como é que esse verbo funciona, você vai ver ali pelo menos mais de 100 explicações. Eu não vou nem dizer qual que é o número porque eu não tenho certeza, mas eu sei que são mais de 100. E eu não me atrevo a tentar explicar todas aqui. Mas o que eu vou tentar fazer é te dar um resumo, te dar um guia, te dar um norte, te dar uma direção. Porque o verbo to get, o que a gente pode pensar é o seguinte, ele substitui uma série de verbos e tem algumas ideias centrais que estão associadas a ele. Então, por exemplo, eu gosto de 3, e as 3 são as seguintes. A primeira é uma ideia de transformação. Então, olha só, quando a gente usa o verbo to get, combinado com alguns adjetivos, a gente fala de uma transformação. Por exemplo, to get old é envelhecer. Ah, my grandfather is getting old. Ele está envelhecendo. Okay, last week I got infected by a virus and I got sick. Eu fiquei doente. And, I'm getting old and I have to work very hard and I'm getting tired. Eu estou ficando cansado. E aí, eu diria para você o seguinte, como que essa combinação para nós, os brasileiros, é muito importante. Porque a gente usa muito esse verbo, o verbo ficar, passando essa ideia, a conotação de transformação. E eu percebo, e também já cometi esse erro, que a primeira coisa que vem na cabeça da gente é pensar, talvez eu possa usar o verbo to stay. Não, não é o verbo to stay que tu deve usar, é o verbo to get, para passar essa ideia de transformação. Get old, ficar mais velho. Get sick, ficar doente. Get tired, ficar cansado. Ok? Essa é uma primeira ideia. Uma segunda ideia é que o verbo to get passa a ideia, né, o sentido de obter, de receber. Então, por exemplo, I got a letter in the mail this morning. Ou seja, eu recebi uma carta pelo correio hoje de manhã. Ou I got a promotion. Eu obtive uma promoção. Or I got a raise in my salary. Eu recebi um aumento no meu salário. Ou eu posso perguntar para alguém, where did you get that book? Ou seja, onde é que você obteve, onde é que você comprou esse livro, por exemplo? Ok? E uma última ideia que eu gosto de associar com o verbo to get, né, é a ideia de entender. Então, por exemplo, eu poderia dizer algo do tipo assim, I don't get why he quit his job, or I don't get why he divorced his wife. Ou seja, eu não entendo por que ele se separou da esposa, eu não entendo por que ele abandonou o emprego. E por outro lado, se eu entendo, eu posso dizer, ok, I got it. Ou seja, alguém estava me explicando alguma coisa e quando eu finalmente entendo, eu digo, ok, I got it. Eu entendi, peguei. E aí a gente volta para aquele outro significado que eu mencionei antes, que é o significado de obter, de receber. Então, percebe que quando você fala, ok, I got it. Ou seja, tá, eu obtive, eu peguei, eu captei essa mensagem. E dentro da ideia e uma última ideia, né, que eu acho interessante com o verbo to get, e de novo, eu acho interessante para nós, para os brasileiros, porque é um outro verbo que a gente usa bastante, que é o verbo conseguir. Em várias situações a gente precisa falar sobre algo que a gente conseguiu. Eu consegui entender uma coisa, eu consegui comprar um carro, eu consegui fazer alguma coisa, né? Então tá. E o verbo to get pode nos ajudar a expressar essa ideia. Então vamos lá. Um exemplo seria assim, I went to Italy and I got to see the Pope in the Vatican. Ou seja, eu fui para a Itália e eu consegui ver o Papa lá no Vaticano. I went to Italy and I got to see the Pope. Ou seja, eu tive a oportunidade de ver o Papa. Então, é isso. Essa era a dica de hoje. Eu queria falar para vocês sobre o poder do verbo to get.
Gostou dessa dica? Compartilhe. Até breve.